Horóscopo para o dia 2 de março de 2021. Áries ou Carneiro. Nesta terça-feira pode ser que você tenha ânsia de saber de tudo, o que não necessariamente é ruim. A questão é sobre as reações que poderá ter através de toda essa curiosidade, pois há a tendência que apenas se aborreça, e como se sabe, tendemos a atrair situações que nos reforçam o mesmo sentimento. O ideal seria que procurasse coisas mais leves, que te animasse, e isso não significa se tornar um alienado. Pelo contrário, poderá utilizar sua curiosidade para assuntos mais pesados, mas para isso precisará saber não se envolver emocionalmente, evitando ser afetado. É um dia mais para a consciência de que você é o responsável pelos seus próprios sentimentos, em vez de deixar ser jogado de um lado para outro a cada acontecimento, pois se sabe que quando se age assim, um dia maravilhoso vira completamente através de uma única notícia. Touro. É possível que entre em contato com algumas situações em que acredite ter a visão clara nesta terça-feira, e sinta uma imensa vontade de mudar, de modo a deixar tudo como considera correto. Aliás, a determinação taurina é bem conhecida, e quando querem alguma coisa, não param até conseguir. No entanto, as coisas poderão sair da maneira que gostaria, e assim se chatear. Contudo, procure levantar a cabeça, pois tais situações poderão mostrar coisas que eram, de certa forma, difíceis de ver, ou seja, a raiz estar mais além, e que a partir de sua ação através dela, poderá obter resultados mais duradouros do que se tivesse dado certo no primeiro momento, a superfície. Portanto, continue firme. Gêmeos. Você poderá desejar pensar fora da caixa nesta terça-feira, pois se sentirá inspirado a ir mais além em seus pensamentos do que está acostumado, e olha que geminianos são bons nisso. O problema de tal revolução mental é que às vezes se há o desejo de mudar, mas não tem a mínima ideia do que precisa ser mudado, sem falar que há o desejo de fazer grandes mudanças, e conforme começa e vê a dificuldade, logo desiste. Mas para resolver isso, basta olhar as coisas mais próximas de você, começando por suas atitudes rotineiras. Começar com mudanças em coisas pequenas do dia a dia, embora se possa imaginar que não, provoca um efeito considerável nas grandes, além de também abrir portas para poder fazer grandes mudanças. Comece aos poucos e quando perceber, já fez uma grande revolução em sua vida. Câncer ou Caranguejo. Algumas coisas na sua terça-feira poderão não sair da maneira que esperava, e assim vir a se entristecer, e é possível que tais situações sejam provocadas por outras pessoas para tal finalidade. No entanto, não será a postura mais adequada entrar no jogo, entrando na frequência, e assim começar a entrar em situações ruins, mas saber manter a cabeça erguida, de maneira que consiga manter sua frequência vibracional elevada. Aliás, precisa-se ter em mente uma coisa a respeito de tais acontecimentos. Uma delas é que, se aconteceu, é porque de certa forma pode ter vibrado isso, pois o que acontece fora é reflexo do que está dentro. A outra é que essa é uma excelente oportunidade para perceber o que vibra, e assim transmutar para algo positivo. Você atraiu a pessoa, que também pode ser que ela, em especial, faça determinadas ações para te trazer a frequência vibracional dela. É como balançar uma superfície mais alta para tentar derrubar o que está na beirada. A diferença é que você, com seu livre-arbítrio,
poderá se ajeitar ao ponto de sair dela, desde que de maneira consciente, em vez de cair. Toda tentativa de prejudicar alguém sempre parte do lado mais fraco da relação, cabendo à parte mais forte ter a real consciência de sua força, e isso o que acabo de dizer basta. Aliás, como já dizia um apóstolo, quando sou fraco é que sou forte, indicando que a projeção de enfraquecimento para uma pessoa apenas reflete a força do projetor, e basta fazer um pequeno exercício de raciocínio para perceber que só há o desejo de enfraquecer quando se sabe que o outro é mais forte, conscientemente ou não. Porém, cuidado para não cair na armadilha de utilizar tal argumento para se fazer de vítima, pois quando se vibra isso, é o que atrai para você, e indica mais desconhecimento de sua própria força do que a ciência de que é realmente o superior da história. Quem é algo simplesmente age como tal, sem falar que é de fato. Espalhar que tais coisas apenas acontecem porque mais forte é um coitadismo disfarçado, e que de nada adianta se essa força não for vibrada e vivida dentro de você. Leão. Você terá nesta terça-feira uma capacidade incrível para colocar o que deseja em prática, onde as coisas simplesmente vão tender a se encaixar perfeitamente no momento certo e no lugar certo. Porém, isso poderá ser de longe algo realmente bom, pois dependerá de sua capacidade de juízo sobre o que é uma boa aplicar tal vantagem ou não. Isso porque se utilizar tal facilidade indiscriminadamente, poderá materializar coisas que venha a se arrepender depois, apenas porque, num primeiro momento, pareciam boas. Em outras palavras, tenha calma e pense nos pormenores, de modo a garantir que os efeitos das concretizações sejam exatamente os que você deseja que aconteçam. Virgem. Sua terça-feira será um dia em que poderá ser chamado a trabalhar o perdão em si mesmo, pois é possível que se sinta travado em aproveitar algumas situações devido a traumas. É aquela história de que às vezes uma situação bem besta pode ter se associado a um grande problema, e por conta disso, você acaba sentindo uma dificuldade enorme de seguir em frente. Quando digo besta aqui, não me refiro que a situação deve ser encarada como tal, mas sim que uma situação que era simples, devido ao fator emocional do momento da ocorrência, ganhou um grande peso. Há coisas em que você mesmo poderá, aos poucos, enfrentar esses medos, de modo que as oportunidades estejam disponíveis para você. Aliás, elas já estão, bastando apenas a coragem de aproveitar. Já há situações mais complicadas, e apenas você conseguirá definir o que é pesado ou não, sendo uma boa pensar em procurar um psicólogo ou psicanalista para tratar tais crenças limitantes, de modo que possa ter uma vida mais completa. Libra ou Balança. Seu dia poderá ser um pouco turbulento, mas não se tratará de algo em que não tenha o total controle sobre si. Muito pelo contrário, tudo isso será necessário para que você trabalhe sua segurança interior. É a questão de saber se manter calmo diante de situações desafiadoras, te deixando fora da frequência conturbada, o que te permitirá alcançar seus objetivos, desde que se mantenha focado em atingir. Se lembre que tudo em que coloca o seu foco se expande, e se der atenção às situações desagradáveis que acontecem à sua volta, mas difícil ficará de obter resultados positivos. Escorpião. Sinais poderão te indicar oportunidades de ouro nesta terça-feira, mas elas terão algum custo emocional.
Não é algo que é impossível de se conseguir, mas que deverá estar determinado em atingir o objetivo para não desistir no meio do caminho. O fato é que, embora pareça que não, contará com proteção espiritual, além de que, de certa forma, estará bancado pelo alto para que continue seguindo em frente, vindo algumas ajudas inesperadas. No entanto, as coisas apenas poderão se tornar um problema se começar a partir para a reclamação, como o porquê da ideia de sair da zona de conforto, onde estava tudo bem, para entrar em tais situações. Pense que, se não fosse por sua ação, não seria possível obter o que estará a buscar, e se decidiu se mover, é porque vale a pena. Portanto, tenha isso em mente. Sagitário. Nesta terça-feira, tome cuidado para não deixar-se chatear por coisas poucas, mas que parecem ter grande relevância para o andamento de sua vida. Haverá a tendência de que coisas completamente irrelevantes para seu propósito chamem sua atenção, e acabe por se incomodar em relação a tais coisas. Pelo contrário, procure ser mais leve em relação a tais acontecimentos. Tenha em mente que toda a criação é pura energia, e que sempre atraímos o que vibramos. A questão é durante o processo. Tais movimentações energéticas poderão causar uns efeitos que parecem indesejáveis na matéria, mas se trata apenas do caminho mais fácil para que sua intenção seja realizada. É aquela história do Deus escreve certo por linhas tortas, em que acontecimentos sem sentido lógico podem oferecer grande contribuição para que seus sonhos se realizem, mas desde que haja com a simplicidade e aceitação de uma criança para que seja possível, sem querer controlar o que considera como certo ou errado de acontecer. Só o divino tem o conhecimento de tudo, e sempre faz o que é necessário, e a tentativa de controle das situações por compreender que as coisas estão saindo do controle poderá apenas dificultar ou prolongar a realização. Portanto, em vez de se inquietar, se conecte à sua paz interior e deixe as coisas fluírem. Capricórnio. É provável que nesta terça-feira você venha a receber a colheita de tudo o que tem cultivado nos últimos tempos, e nada mais justo do que aproveitar. Porém, seria interessante observar o quanto poderá avançar em relação a ganhos, pois é possível que tenha utilizado seu potencial em coisas pequenas, e algumas até de pouca utilidade prática. Já para aqueles que não conseguirem realizar a colheita de coisas boas, nada mais imperativo do que rever o que vem vibrando para atrair tais resultados. Em ambos os casos, uma coisa é certa, que é o fato de que agora é o momento certo de tomar a atitude de realizar as mudanças rumo ao que deseja de verdade, ao que realmente tem grande valor, não limitado apenas à matéria. Aquário. Talvez alguns acontecimentos de seu universo exterior o faça se sentir com mais vontade de passar sua terça-feira de forma mais introspectiva que o normal. Meio que a agitação e o caos não estará ao seu agrado, e queira ter um pouco mais de sossego, mesmo que ele tenha de ser obtido estando no meio de uma multidão. Contudo, toda paz verdadeira existe apenas em seu interior, devendo se conectar a ela, em vez de esperar que o mundo se torne um lugar tranquilo apenas porque assim deseja. Preste atenção em seu foco, dando mais atenção ao que deseja do que ao que se quer evitar, e se lembre que tudo o que deseja é criado e alimentado primeiramente dentro de você para que haja manifestação fora, não sendo os outros os verdadeiros responsáveis para que suas vontades sejam atendidas. Peixes.
É possível que veja a necessidade de reforçar sua proteção espiritual nesta terça-feira para entrar em contato com algumas situações, principalmente aquelas em que você deseja muito obter sucesso. No entanto, além de te proteger em relação às energias desagradáveis, seria interessante também pedir auxílio para que mantenha o foco no que é realmente importante, pois haverá uma forte tendência a se dispersar por qualquer motivo, principalmente aqueles que de certa forma tirem sua paz. A ideia aqui é garantir que se mantenha em contato com sua paz interior, pois será exatamente desta forma que conseguirá enxergar detalhes que normalmente passariam despercebidos, mas quando bem aproveitados, trazem uma grande vantagem. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.